O CDS pediu este debate de atualidade porque entende que não pode passar sem reparo o conjunto de declarações feitas pelo Sr. Governador do Banco de Portugal e porque entende deixar desde já claras as perguntas a que o Governo deve responder em relação à alteração ao orçamento entregue nesta Câmara, que a seu tempo discutiremos. Tratarei da primeira matéria e o líder parlamentar do CDS tratará, na segunda intervenção, da segunda matéria. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governador do Banco de Portugal produziu esta semana duas espantosas afirmações que não podem ficar sem reparo. São politicamente graves e reveladoras. Na primeira afirmação, o Sr. Governador declarou-se surpreendido com o valor do déficit agora reconhecido pelo Governo. Daqui retiramos três consequências. É inacreditável como é que o Governador do Banco de Portugal tem basicamente duas competências, uma de supervisão e outra de previsão, e não consegue mais do que ficar sistematicamente surpreendido com tudo o que acontece à sua volta. Na supervisão, ficou surpreendido com o BCP, ficou surpreendido com o BPN, ficou surpreendido com o BPP. No capítulo da previsão, o Sr. Governador acaba de se confessar surpreendido com o déficit superior a 8%. Perguntamos, será que o contribuinte paga ao Sr. Governador para não fazer mais do que falhar sistematicamente em matéria de supervisão e errar substancialmente em matéria de previsão económica? Muito bem. É mesmo surrealista que o Governador do Banco de Portugal, dispondo de um corpo técnico considerável, se mantivesse fiel ao que era a todos os títulos improvável, um déficit de 5,9%, desvalorizando os alertas das instâncias internacionais e ignorando os sinais da execução orçamental do primeiro semestre. É legítima a pergunta: qual é o grau de adesão à realidade que as previsões do Sr. Governador do Banco de Portugal podem, neste momento, merecer? É ainda, lamento dizê-lo, verdadeira a leitura de que o Sr. Governador, ao não prever, ao não admitir, ao nem sequer alertar sobre a degradação do déficit, pretendeu ou aceitou colar-se a uma estratégia partidária, a do Partido Socialista, destinada a pintar um cenário controlado em matéria de finanças públicas até às eleições, para logo depois das eleições reconhecer que a realidade era outra e que os números eram outros. É muito triste verificar que um governador alegadamente independente se presta a cohonestar uma estratégia partidária em que o cidadão é primeiro enganado e logo a seguir, na condição de contribuinte, tributado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é aqui que entra a segunda declaração do Governador do Banco de Portugal. Surpreendido com o déficit, logo insinuou que para combater o déficit seria agora necessário aumentar impostos. Bem sei que ontem, de certo impressionado com a indignação que a sua terapia provocou, o Governador tentou fazer meia volta, sugerindo que o aumento de impostos era apenas uma possibilidade. Sucede, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, que o mal está feito e que o dano que as declarações do Governador podia provocar já está provocado. Nenhum de nós ignora que a declaração do Governador do Banco Central, insinuando ou defendendo um aumento de impostos, provoca uma onda de desconfiança nos agentes económicos. De facto, se a economia portuguesa precisa de confiança, se a confiança é decisiva para o crescimento, então esse proclamado ou admitido aumento de impostos, vindo do Governador do Banco Central, tem obviamente uma consequência. Não ajuda em nada a confiança. Não ajuda em nada a confiança dos decisores económicos. Acresce que esta sugestão de aumento de impostos não é inocente. Vem de uma escola de economistas deste regime, que há muitos anos,
há demasiados anos, coloca o déficit primeiro e a economia depois. Uma escola que acredita que é aumentando impostos que se cria riqueza. Uma escola que considera que a pressão fiscal em Portugal até é razoável ou tolerável. Quando a análise do esforço fiscal feito pelos portugueses, comparando os seus rendimentos com os dos outros europeus, coloca a nossa pressão fiscal entre as mais altas. Uma escola de pessoas certamente estimáveis, mas que nunca fizeram uma empresa, nunca criaram postos de trabalho, mas sentem-se absolutamente à vontade para pedir ao contribuinte sempre mais um esforço, desprezar sistematicamente o esforço de quem investe e de quem trabalha e pretender carregar nesta conjuntura uma economia com mais tributos, uma economia que nesta conjuntura nem gera riqueza, nem gera empregos. Enfim, convém ainda lembrar que o Governador do Banco de Portugal, antecipando-se ao Governo na definição da política orçamental e causando-lhe, aliás, um embaraço considerável, num ponto teve o seu momento de autenticidade. É que, de facto, mesmo sem o Orçamento de Estado para 2010, já está em preparação um verdadeiro aumento da carga fiscal e contributiva. Esse aumento está contido no chamado Código Contributivo. Os pagamentos ao Estado a fazer pelos agricultores vão aumentar. Os dos comerciantes vão aumentar. Os dos trabalhadores vão aumentar. Os dos independentes vão aumentar. Os das empresas vão aumentar. Tudo isto numa conjuntura económica em que seria de mais elementar bom senso não pedir a quem trabalha e a quem dá trabalho o que é insuportável pagar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta bancada tem, em matéria de política orçamental, duas divergências muito sérias com a opinião expressa pelo Sr. Governador do Banco de Portugal. A primeira é que o déficit não é uma surpresa, era previsível e muitos de nós, sem termos qualquer gabinete de estudos de uma instituição pública para o avaliar, dissemos a tempo que os 5,9% eram virtuais. E, por outro lado, que não é remédio para a atual situação económica, é, pelo contrário, uma péssima notícia para a confiança, a mera hipótese de aumentar impostos. E é por isso que queremos dizê-lo hoje com toda a clareza, para que todos, incluindo o Governo, o saibam.